Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Criador Pro. E hoje a gente vai mostrar a infraestrutura necessária, basicamente aquilo que você precisa se precaver, que todo criatório comercial, a determinado tamanho de criatório, precisa ter algumas infraestruturas acessórias e anexas. E quando a gente fala em infraestruturas acessórias e anexas, são infraestruturas de suporte que o criatório precisa ter. O criatório de pequeno porte tem a necessidade de ter essas infraestruturas? Pela lei, não. Mas eu aconselho sempre todo criador que quer ser um criador com alto rendimento, um criador que quer ter um criatório reconhecido, se puder, tiver espaço, tiver condições de colocar essas infraestruturas. Não precisa ser de cara, não precisa ser logo no primeiro processo de legalização, mas com o passar dos anos e procurando acrescentar essas infraestruturas, acrescentar essas instalações no seu criatório, para que você vai entender que depois que você ter essas infraestruturas, facilita muito a questão de manejo, facilita muito a questão reprodutiva, tá? Principalmente criadores de primeira viagem, criadores novos, né? Que vão ter sempre algum problema com questão reprodutiva, perda de filhotes, que os pais não tratam, ou que os pais abandonam o ninho, não chocam, quebram ovos. Isso tudo é uma coisa que acontece dentro de um criatório. Até mesmo mamíferos, répteis menos, né? Porque os répteis, questão dos ovos, os filhotes nascem independentes, né? Eles acabam sobrevivendo independentemente. Os mamíferos também pode acontecer o abandono, pode acontecer alguma coisa, e você precisa ter uma infraestrutura mínima para poder dar suporte ao seu criatório caso aconteça alguma coisa na época de reprodução, que você tenha algum tipo de dificuldade, tá? Porque isso vai facilitar que todo mundo tenha melhores condições de ter um criatório realmente funcional, tá bom? Então, eu vou estar apresentando a nossa aula de hoje, falar um pouquinho sobre a infraestrutura, assim, criatórios maiores, criatórios bem organizados, criatórios que têm, além do intuito de reprodução em grande quantidade, venda, que se preocupam com o bem-estar. E quanto mais infraestruturas você acrescentar, quanto mais infraestruturas você colocar dentro do seu criatório, melhor a aprovação pelos órgãos ambientais. O órgão ambiental ele vai observar que você está se preocupando com todas as fases da criação. Além de se preocupar com criação e ganho, você está se preocupando com o bem-estar dos animais. Tá? Então, isso é uma característica que a gente tem que estar muito bem ciente. Que quanto mais coisas eu colocar, quanto maior infraestruturas, quanto mais organizado for o seu criatório, mais fácil de ser aprovado, melhores garantias, né, que você vai ter sem ter nenhum tipo de pendência, sem ter nenhum tipo de problema para você poder ter o seu criatório comercial, tá bom? Equipe. Primeira coisa que vocês têm que entender que todo criatório comercial precisa de uma equipe. Quando eu falo em equipe, pode ser você, a sua família, né, sua esposa, um filho, mas em algum momento, quando o seu criatório realmente começar, você vai precisar estar montando uma equipe, funcionários, você tem que estar muito bem alinhado com o responsável técnico do seu criatório, a questão de orientações, a questão de verificações de situações. Você vai ter que ter um médico veterinário de confiança para pagar as consultas, para ele fazer a verificação, além de você ter funcionários que a questão do trato, do manejo, a questão da limpeza, isso tudo é muito importante, tá? É óbvio que quando a gente inicia um criatório comercial, a gente inicia reduzindo custos, né? A gente pensa em redução de custos, mas dependendo das espécies, dependendo da quantidade de matrizes, do seu tempo, porque às vezes a pessoa está montando um criatório comercial e também não é a principal atividade dele no momento, ele trabalha com outras coisas, né? Ele tem tem um serviço, ele trabalha empregado, ele tem uma outra empresa e ele tem a criação como um hobby, ele está transformando essa criação de hobby numa criação comercial. Então, às vezes, a falta de tempo do criador, até mesmo se ele não tiver condições de contratar, vai prejudicar muito o andamento do criatório. Então, a gente sempre fala que você vai ter que ter uma outra pessoa, alguém para te auxiliar. Pode ser alguém da família, né? Pode ser um negócio extremamente familiar, a esposa, né? Ou alguém,
ou você vai ter que acabar contratando alguém para poder te auxiliar nesses tratos, em todo o trabalho e todo o manejo do criatório, tá? Então, quando a gente fala em funcionários, a gente está falando em preparados para cada etapa de manejo, cuidados com os psitacídeos, cuidado com os passeriniformes, cuidados com mamíferos, répteis. Toda pessoa que vai trabalhar com os animais, ela precisa ter o conhecimento prévio sobre aquilo que ela está trabalhando. Até mesmo você, criador, se você vai ser o seu funcionário, você tem que estar apto e preparado e estudar e aprender sobre o manejo desses animais. Aprender sobre biologia do animal, saber o que ele come, o comportamento dele, se ele está estranho ou não, saber identificar algumas coisas, isso é fundamental. E quando você contrata um funcionário, ou você tem uma esposa ou alguém que vai te ajudar, essa pessoa ela também tem que estar preparada para esses cuidados. Tá? Você tem que entender, né, que você vai precisar de pessoas especializadas como tratadores, limpeza de recintos, quem vai ter maternidade, cuidados neonatais, principalmente quem vai trabalhar com mamíferos de pequeno porte, quem vai trabalhar com répteis logo no início, que precisa ter um manejo, cuidado, né, no início, porque eles precisam ter uma alimentação diferenciada. Quem vai trabalhar com aves, passeriniformes ou psitacídeos, vai ter que ter os cuidados neonatais, principalmente quem vai trabalhar com consumidor direto, que vai vender um animal manso, um animal pet. Então, esses cuidados neonatais, esses cuidados com maternidade e o trato, né, e a limpeza dos recintos, ela tem que ser muito bem feita. Então, por isso, se cria um cronograma, se cria os projetos, né? Quando a gente faz a legalização, o órgão ambiental solicita projetos de manejo, de reprodução, de limpeza, de cuidados, e esses projetos são criados por pessoas que têm o conhecimento sobre os animais, que têm o conhecimento sobre cada espécie, e aí você vai receber como se fosse um livro, uma cartilha, em que você vai estudar, claro, se aperfeiçoar, sempre fazendo cursos, sempre participando de eventos, sempre participando de simpósios, lendo artigos científicos, visitando os outros criatórios para ter exemplos de como, do que cada um faz, né, trocando conhecimento. Então, a assistência técnica é necessária, né? Biólogos, zootecnistas, até associações, criadores que podem dar uma mão nesse caso de informação, de instrução, né? Para que você passe esse conhecimento e aprenda, né? E também passe esse conhecimento para as pessoas que vão trabalhar no seu criatório. Lembrando, né? É muito importante você ter o quadro responsável técnico, esse vai ser o seu suporte, né? Você tem alguma dúvida, fala com o responsável técnico, né? Está doente, médico veterinário de confiança, né? Você tem que ter esse convênio, você tem que ter uma pessoa que você confie, em que você vai tirar todas essas suas dúvidas. Então, equipe preparada, tá? Um criatório de sucesso tem todos que trabalham dentro do seu criatório, todos que vão trabalhar com os animais, têm que ser treinados, têm que ter um olhar diferente para os animais, e tem que executar as coisas sempre muito bem feitas. Não é limpar as coisas de qualquer jeito, não é dar comida de qualquer jeito, não olhar para o animal e ver que ele está com algum problema e não cuidar. Então, isso é fundamental. Tá? Então, um criatório bem é ter pessoas. O difícil é você contratar pessoas que têm já conhecimento nessa área. E se você for contratar alguém que já é um especialista, você vai pagar muito caro. Então, você vai começar do zero, sempre contratando pessoas. Então, vai ser o seu encargo, junto com o seu responsável técnico, a questão de ensinar as pessoas, passar as informações corretas para quem vai trabalhar e exigir que as pessoas que vão trabalhar sigam os protocolos, os planos de manejo da melhor forma possível, tá? Então, equipe, né? Quando eu falo equipe preparada, eu coloquei funcionários, porque muitos vão acabar contratando em algum momento. Mas se você tem esposa, filhos, eles também fazem parte do seu criatório, vão te ajudar no manejo, né? Então, essa equipe ela tem que ser muito bem coesa e todo mundo tem que entender, saber, fazer as anotações, olhar as fichas, seguir todo o cronograma pré-estabelecido para o seu criatório, para o seu funcionamento. Recintos especiais importantes. A gente sabe que, pela lei, todo criatório comercial até 30 matrizes precisa ter área de matrizes
área de filhotes separadas e uma cozinha. Isso, por lei, é o mínimo que todo criatório comercial tem que ter. Alguns estados vão exigir uma quarentena, uma sala médico veterinário, que você pode fazer um convênio com uma clínica e não pode ser num outro local. Tem uma série de situações que a gente já conversou. Mas é importante a gente pensar nesses recintos, pensar no meu criatório, tendo essas alas aqui fundamentais. Então, quarentena. Então, quarentena para a chegada de aves, para a chegada dos animais, com recintos adaptados para cada espécie, recintos adaptados ao tamanho mínimo necessário. Lembrando que a quarentena ela é tanto de chegada quanto é de saída. Todo animal que você recebe, ele vai chegar, vai conferir nota, vai conferir os exames, vai conferir a certificação. Você pode mandar fazer exames, deixar ele separado para atenção de observação e para ele se adaptar à nova região, ao novo clima, ao novo lugar, né? Então, essa sala ela tem que estar muito bem preparada para evitar o mínimo de estresse possível ao animal que está chegando e fornecer todas as condições para que você consiga observar, fazer os tratamentos preventivos. Então, vai depender muito de cada criatório. Alguns já querem dar vacina, outros querem dar vermífugo, alguns querem fazer uma suplementação, alguns querem fazer exames, né? Então, tudo isso é a quarentena. A quarentena, por lei, ela tem que ser separada do criatório, tem que ser uma sala isolada, que pode ser num outro ambiente. Dependendo do tamanho do criatório, ela tem que ficar até 40 metros de distância do criatório, principalmente da ala de matrizes. E a quarentena de saída é a mesma da quarentena de chegada. Quando eu falo que é a quarentena de saída, porque toda vez que você vende um animal, você tem que deixar ele separado, adaptar ele para a venda, né, para o cliente. Se o cliente vai ir buscar, se você vai levar, se vai mandar via aérea, você tem que preparar documentação, nota, exame, certificado de origem, atestado médico veterinário, preparar ele para ele se adaptar à viagem, a questão dele se adaptar ao transporte. Então, tudo isso é necessário. Tá? Então, a quarentena ela é um local que assim, é um dos locais mais importantes que a gente tem no criatório, porque se você recebe um animal e você não faz uma quarentena bem feita, você pode colocar o animal carregando algum tipo de doença que pode dizimar o seu plantel, dizimar o seu criatório. E se você não fizer uma quarentena de saída bem feita, você vai acabar se incomodando muito com os seus clientes, né? Porque vai que essa ave, por algum motivo, chega em algum lugar e adoece, morre, tem algum tipo de transtorno, o cliente quer devolução, você tem que estar muito bem organizado na quarentena de saída, tem que seguir um planejamento toda vez que você vai vender o animal. Lembrando que todo cliente ele precisa assinar um termo de responsabilidade que ele está levando o animal, a nota fiscal, certificado de origem, guia de transporte, atestado médico veterinário, exame, certificado de origem. Caso for silvestre, isso é obrigatório. Caso for exóticos, você pode adaptar da melhor forma possível. Claro que tudo depende do valor do animal que você está vendendo, né? Segundo recinto especial, enfermaria, né? As enfermarias para animais doentes. Eu posso usar a quarentena como enfermaria se você não está recebendo animais, você não está vendendo animais, ok, você pode usar a quarentena como enfermaria, mas é importante você ter uma sala separada. Geralmente, a enfermaria é uma sala isolada também no criatório, que não tem muito acesso a todos as outros recintos, tem que ser uma sala bem preservada, porque ali é que você vai tratar. Então, é muito importante que a gente tenha essa enfermaria. Tem que ter aquecedores, porque os animais eles precisam aumentar a temperatura, tem que ser uma sala bem higienizada, com controle, né, de temperatura, para que você consiga ter sanidade bem feita. A sala de atendimento veterinário, que é a consultório de sala de exames, pode ser a quarentena, pode ser junto com a quarentena, pode ser anexado a uma enfermaria, principalmente para o atendimento veterinário, né? Então, muita gente utiliza uma sala junto com a quarentena, com uma mesa, mas você pode ter uma sala separada também para atendimento veterinário, principalmente porque você vai receber, se você começar a vender bastante animais, você vai ter que ter os atestados veterinários, os exames, as coletas. Então, isso é importante você ter um local
preparado para isso. A cozinha, é óbvio, né? Uma cozinha é sempre adaptada e bem equipada para atender todas as necessidades, né? Desde do tratamento dos doentes, que pode ter que ter um alimento especial, para os filhotes que estão na questão de abandono de pais, que você tem que tratar manualmente, alimentação geral, né? Seguir os cardápios, alimentação geral. Então, a cozinha é muito importante. O depósito, né? Você tem que ter um depósito para alimentos secos, você tem que ter uma câmara fria ou geladeiras, né? Para frutas, verduras, alimentos que precisam ser conservados a uma determinada temperatura. No caso, por exemplo, de criatórios maiores, você vai precisar ter uma geladeira lá na sala de atendimento veterinário para guardar os exames, as coletas para serem enviados, né? Que às vezes precisam estar refrigerados e às vezes você não consegue enviar no mesmo dia. Então, tudo tem certos instrumentos que são necessários. Uma boa maternidade, isso é fundamental em qualquer criatório. Eu aconselho sempre ter uma maternidade, que é a sala de choco com quem vai trabalhar com psitacídeos, quem vai trabalhar com passeriniformes, quem vai trabalhar com répteis, vai precisar ter, tá? Dependendo dos répteis, chocadeiras adaptadas, UTAs, né, que mantém a temperatura para o tratamento dos filhotes, até eles começarem a se alimentar sozinho, fazer a transição. Isso é fundamental para quem quer ter resultados, para quem cria psitacídeos, para quem cria répteis, para quem cria passeriniformes. Tem que ter essa sala, porque ela é uma sala que você vai usar muito, tá? Sempre vai ter algum animal que você vai precisar recorrer a uma maternidade. E uma área de adestramento, no caso de psitacídeos, passeriniformes, répteis e mamíferos, é muito importante que você adapte o animal. Quanto mais ele entrar em contato com pessoas, quanto mais ele perder o medo do ser humano, mais ele fica manso, mais ele aprende. Quanto mais dócil, mais preparado esse animal para você poder vender, maior vai ser o seu marketing depois, né? Porque toda uma pessoa que compra um animal de você, que ele vem bem dócil, bem preparado, bem organizado, bem adestrado, ele vai indicar você para outros. Tá? Se você compra um animal dizendo que ele é manso, ele chega brabo, batendo, brigando, e aí você vai acabar se incomodando. Então, essa área de adestramento pode ser uma área conjunta lá, a área dos filhotes, pode ser uma área conjunta à maternidade, pode ser um recinto separado em que você prepara os animais, pode ser até a quarentena de envio. É uma ala que você vai ter que trabalhar, porque é ali que é o seu lucro, né? Se você vai vender para a pessoa direto, você vai vender para o consumidor final, você não está vendendo para criadores matrizes, você não está vendendo para agropecuárias. Até para agropecuárias, eles preferem comprar animais dóceis, né? Nós temos muitas lojas especializadas que compram pássaros, psitacídeos adestrados, mansos, pagam até um valor bem legal para poder revender esses animais, porque a procura, ninguém vai chegar numa casa agropecuária para comprar um psitacídeo ou comprar qualquer tipo de animal brabo, né? Ele vai comprar um animal dócil. Então, quanto mais dócil, quanto mais tranquilo for o animal, maior vai ser os seus resultados, maior vai ser as suas vendas. Maior vai ser o valor que você pode cobrar pelo animal também, tá? Então, esses são alguns recintos especiais importantes. Claro que você tem que ter ainda sala de depósito de materiais extras, área de lavagem, de desinfecção, né, para você ter área de suporte, né, que é o pessoal que faz a manutenção, troca gaiolas, ninhos, etc., né, bebedouros, comedouros, área de esterilização e etc. Tá? Mas esses são os principais recintos. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Então, aí, a quarentena de chegada ou saída são locais separados, né? A de chegada, geralmente, você vai ter... depende muito, né? Que todo criatório, a gente fala assim, de chegada, porque eu só vou comprar matrizes numa época e depois eu só vou vender filhotes. Não, gente. Todo criador, ele troca, ele sempre acaba comprando algum animal, ele sempre acaba tendo chegada de animais, tá? Até animais de devolução. Você vai precisar, caso um cliente seu devolva um animal, ele precisa chegar numa quarentena de chegada, passar por todos os exames, verificar o porquê que esse animal, né, a sanidade, antes de você colocar ele junto com as suas matrizes, né, ou devolver para a área de filhotes para ser revendido, né, ou ter que encaminhar para um outro setor. E a quarentena de saída, geralmente é isso que a gente fala. Eu costumo assim, utilizar muito quarentenas de saída, um local já preparado, já pode ser a área de adestramento, uma área... a área de atendimento veterinário, que já vai atender tudo, vai ficar ali e depois pode ser enviado. Você pode misturar, né? Você pode organizar
de acordo com o seu espaço e otimizar os espaços aí. Mas aqui são alguns exemplos. É uma área separada somente para isso, tá? Sala veterinária, então, é o setor, né, onde as aves que estão no plantel possam ser examinadas, tratadas. É o setor de biologia, deve ser formado por uma sala de incubação, maternidade, entre outras partes, né? E a sala de administração é necessária para a manutenção do controle das aves. Então, aqui, claro, que são estruturas maiores, né? Sala veterinária, alguns vão aumentar, outros diminuir. Essa sala pode ter N instrumentos, tá, gente? Alguns instrumentos são necessários. Aí, ó. Então, depende muito do tamanho do seu criatório, depende muito do seu médico veterinário, depende muito das espécies que você vai trabalhar. Tanto que a sala veterinária ela pode ser uma sala de fertilização, uma sala para fazer exames de endoscopia, para fazer tem gente que tem a capacidade de comprar equipamentos como raio-x portáteis, ecógrafos, né? Equipamentos para ver o batimento cardíaco no ovo, alas para ver a ovoscopia. Isso tudo pode ser nessa sala aqui, nessa sala de atendimento veterinário, pode estar totalmente equipada, né? Tem gente que vai ter laboratório, tem criatórios que têm laboratório para fazer exame de DNA, para fazer exames de doenças, um microscópio para olhar fezes, fazer alguns exames de pena para saber se está com ácaro, com piolho. Então, você precisa ter alguns equipamentos especiais nessa sala veterinária, ou pode ser simples, só uma mesa, um balcão para colocar as gaiolas, para você pegar o veterinário pegar o animal, manusear o animal. Às vezes o veterinário traz os seus equipamentos para ele colocar os equipamentos, olhar o animal e dar o atestado veterinário ou fazer algum tipo de consulta, alguma coisa assim, e caminhar ele para a enfermaria para o tratamento, tá? A enfermaria, né? Para tratar os doentes. Então, gaiolas especiais com aquecedores são fundamentais, com lâmpadas especiais, para facilitar a recuperação. E essas gaiolas têm que estar sempre muito bem esterilizadas, equipamentos, né, muito bem limpos, porque você está tratando animais, né? E a recuperação ela depende muito da higienização. Tanto que o alimento desses animais ele tem que ser diferente, o aquecimento ele é fundamental, você vai precisar, às vezes, fazer tratamento intravenoso. Então, depende muito da situação, depende muito do tamanho do criatório. Mas é o sonho você ter todas essas infraestruturas, tá bom? A cozinha e preparo de alimentos, né? Você precisa ter uma bancada, você precisa ter bandeja, separar os alimentos, preparar os alimentos, lavagem, né? Desinfecção, limpeza de comedouros, né? E utensílios, a esterilização dos próprios alimentos, o preparo, a montagem. Então, é muito importante. Para cada tipo de espécie, você vai ter que ter. Importante ter uma balança para fazer a pesagem, né? De quanto você vai preparar para cada espécie. Lembrando que o seu plano de manejo, o seu plano alimentar, ele tem que estar muito bem planejado para não haver desperdício, para você ter um enriquecimento bem legal ambiental, para você ter uma série de situações. Então, diversidade, né, é muito importante. Então, aí, câmaras frias, aparelhos, né, para germinação de sementes, tem muita gente que gosta, né, então tem que ter uma temperatura para não acabar contaminando com fungos, uma área de depósito seco para rações extrusadas para sementes, sempre com temperatura controlada e um ambiente extremamente limpo e muito bem arejado para que não haja contaminação. Aí, ó, comedouros e bebedouros, infraestrutura bem especial para quanto melhor for a sua infraestrutura, melhor vai ser o resultado. Então, aí, alimentos especiais, algumas espécies precisam consumir dietas especiais. No caso das lores, que são as papas, no caso de alguma ave de rapina que vai se alimentar ou ave de rapina ou répteis, serpentes que vão se alimentar de alimento vivo, né? Então, precisa ter. Claro que quem vai trabalhar com alimento vivo vai ter que ter o biotério, né? Que é uma outra sala especializada para atendimento da cozinha, para preparo dos alimentos, para tratar os animais. Então, depósito de alimentos aí é fundamental, né? Ó, bem organizado, uma infraestrutura bem separada, com tudo que você precisa estar muito bem organizado, tá? Setor de higienização, muito importante, né? Então, limpando ninho, limpando gaiolas, fundos, pisos, poleiros, paredes, produtos especiais, que são desinfetantes, né? Microbiológicos, que não façam mal ao animal, mas que têm um poder de ação muito grande para a esterilização.
Isso é fundamental você ter isso. Sempre que você desocupar uma gaiola, tem que ser feita a lavagem. Toda semana você tem que ter o seu cronograma de limpeza, ninhos sempre muito bem limpos e desinfetados, preparando eles para o próximo ciclo reprodutivo, acessórios, puleiros, tudo é cuidado. Quanto mais cuidado, melhor, tá bom? Sala de incubação e maternidade, que pode ser uma sala única, controle de temperatura, onde você vai ter as chocadeiras, você vai ter as UTAs. Para cada espécie tem um tipo de chocadeira diferente, tamanho de ovos diferentes, temperaturas diferentes. Então, às vezes, você tem várias espécies diferentes, répteis, passeriniformes e psitacídeos, né? E você precisa ter chocadeiras com temperaturas diferentes, que suportem ovos de tamanhos diferentes, controle de umidade diferente. Então, isso vai ser necessário você ter, tá? E aí você tem que ter um controle rigorosíssimo. Essa é uma ala fundamental, que é onde está seu lucro, né? É aonde vai nascer os filhotes, aonde você vai salvar filhotes, aonde você vai ter o maior lucro possível, é aí. Neutralidade, né, que são os cuidados com os ovos e filhotes, isso é fundamental, acabei de falar, né? Então, você precisa ter um cuidado muito grande, né? Aonde você vai anilhar os filhotes, aonde você vai botar os microchips, aonde você vai fazer todo o cadastro, né? E você vai preparar, então tem que tratar de períodos em períodos. Cada animal não nasce no mesmo dia, né? Cada animal nasce em períodos diferentes, hora de alimentos diferentes, tipos de alimentos diferentes, então tem que ser uma área muito bem organizada, tá? Então, esses cuidados neonatais são fundamentais. Porque aqui que é a grande paixão de todo criador é essa ala de ver os filhotes crescerem, se desenvolverem, se apegarem, você anilhar, você ver o resultado acontecendo, né? A mesma coisa quando você está na época de reprodução, olhar os ninhos, né? Fazer a verificação de ninho, pegar os filhotes, no caso aqui, tratar os filhotes. Então, essa é a parte mais legal do criatório, é quando você tem os filhotes, que você vai preparar, ver eles crescerem, o cuidado, né? O amor que você pega. Então, a profissão nossa, quem vai mexer com criação de animais, tem a questão do lucro, tem a questão do ganhar dinheiro, mas tem essa parte afetiva, né? Aí, ó, as UTAs, ó, por tamanhos diferentes. Espero que todo mundo tenha várias, sempre cheias, que todo mundo consiga, né? Tá sempre lotada e sempre ter muitos resultados com a criação. Área de adestramento, né? Preparação com brinquedos, com acessórios, com enriquecimento, treinamento, né? Até a mudança de alimentação, a mudança e o preparo para envio. O animal, é sempre importante você se preparar muito para uma área dessa, que aqui também é o segredo do sucesso do seu criatório. Muita gente vai te procurar porque sabe que você vende animais extremamente dóceis, extremamente adaptados, com uma sanidade fantástica. Então, essas infraestruturas são necessárias, tá? Caso dos serpentários, né? Para quem vai trabalhar com serpentes, então, infraestrutura também adaptada, toda ela tem que ser muito bem adaptada. Aqui, né, exemplos como prateleiras, bandejas, questão da desinfestação, um lavabo, mesa para trabalho, para extração de veneno, geladeira, liofrizador, tudo isso é necessário, né? Então, aqui são alguns exemplos de infraestruturas para serpentários que podem ser adaptadas para a questão também do biotério, né? O biotério com rações, gaiolas, com prateleiras, para quem vai trabalhar com a venda de hamster, quem vai trabalhar com a venda de serpentes, tem que ter uma área dessa. Quem vai trabalhar com venda de pequenos mamíferos vai ter que ter uma área preparada para isso, que a gente não chama de biotério, mas é uma área de criação. Então, são vários modelos diferentes de prateleiras, de gaiolas, de modelos para facilitar o manejo, facilitar os cuidados. Para quem vai trabalhar com mamíferos, né, de grande porte, as baias, né, recintos com pisos, com telas, coberto, protegido, muretas, as caixas para a questão dos ninhos, quem vai trabalhar com paca, cutia, ou outros tipos de roedores, porquinhos da Índia, entre outros, né? São baias um pouquinho diferentes, mas também são necessárias. Bom, então tá bom. Boa noite a todos. Até a próxima aula.